Dentro das palavras do povo, né? E de novo, acho que uma alteração de conteúdo no Trails of Cold Steel 2. Né? E falando assim, eventualmente as pessoas. Como é que é? As pessoas também elas questionam, repensam as suas próprias decisões. Bom, primeiro, que no meu caso, só para dizer, em relação ao filho espiritual, não houve decisão. Porque eu sabia que a ideia poderia, no caso, estar errada. Então não há questionar a decisão. Questionar a decisão não foi tomada. Tá. Vamos lá. Sobre a questão de tomar decisão, primeiro, depende. Eu acho que não é questão de todas as pessoas questionam suas próprias decisões. E daí tentando colocar isso num patamar de igualdade. Mas veja como esse raciocínio é venenoso. Né? As pessoas questionam suas próprias decisões, então, eventualmente, elas estariam sendo colocadas num patamar de igualdade. Não, mas quem se queima com a questão de repensar suas próprias decisões? Houve outras pessoas que eventualmente repensam suas próprias decisões, ou porque tem alguns contatos eventualmente não são consideradas como derrotadas por repensarem suas próprias decisões, e outras pessoas que eventualmente não se sabe se elas repensaram suas próprias decisões, ou ninguém sabe disso, e também não são consideradas dessa forma. Eu sou considerado, no caso, um derrotado nessa situação, sem competir. E primeiro, no meu caso, como eu falei, é falso, porque eu não havia sido uma decisão tomada, porque a ideia poderia estar errada, né, sobre a questão de morte de filhos espirituais. Então, se essa ideia eventualmente existisse, não havia sido tomada decisão, porque a ideia poderia estar errada. Esse é um ponto, e justamente, não, mas a questão, nós somos todos iguais, todos somos humanos e questionamos nossas próprias decisões. Não, é possível que haja pessoas que eventualmente obedeceram a Deus e não questionaram suas próprias decisões, então depende, não sei se somos, é uma falsa argumentação, porque você não sabe se todas as pessoas já existentes, inclusive as que já morreram, questionaram suas próprias decisões, então você não sabe disso verdadeiramente. Aparentemente sim, mas você não sabe. Quem fez essa afirmação não sabe. Né? Mas ok, partindo disso como verdade, depende. Quem que se queima com isso ou não? Então é um raciocínio injusto. Não estamos verdadeiramente em igualdade. Eu se questionar uma própria decisão por uma argumentação externa, seja de pessoas que gostam ou não de mim, eu vou ser atacado, independentemente da situação, eu vou ser atacado. Outras pessoas não serão. Expondo ou não expondo esse raciocínio. Então depende, não somos todos iguais assim, né? Se eu mudar minha opinião, é bomba em cima de mim. Se outras pessoas mudarem de opinião, ou de alguma forma duvidarem, né? Ou nem mudarem de opinião, só pensarem sobre se tiveram a melhor posição ou não. Né? Mesmo não mudando de posição, mas refletindo sobre isso, repensando sobre isso. Eu vou tomar porrada por causa disso, outras pessoas não. Então quer dizer, somos todos iguais mesmo? Isso é mentira, né? Eu não, eu fui, nos últimos 3 anos, sendo totalmente atacado por repensar questões, por repensar pontos. Né? Embora no meu caso não fosse exatamente uma decisão. E não que eu não pudesse reabrir, justamente. Então, isso que eu estou tentando. Mas esse argumento é meu. Se eu reabrisse, por causa de argumento de pessoas que gostam ou não de mim, se eu reabrisse um determinado tema e mudasse de opinião, mas qual é o problema? Por que eu tenho que ser criticado? Se levante orgulhosamente. Mentira, se eu faço isso, eu tomo porrada. Então, mas na verdade eu concordo que eu tenho direito e não deveria tomar porrada por isso. Eu tenho direito de repensar questões. Seja no caso sobre filhos espirituais ou não. Então não me venha com essa. Né? O tratamento aplicado a mim nessa questão não foi esse. Somos iguais aqui, mas não somos iguais no resultado do repensamento. Ou simplesmente por repensar, ou mesmo por mudar a opinião. O tratamento comigo é diferenciado, com os outros não é. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso não é o que aconteceu na minha vida. Ou isso não é o que acontece na minha vida hoje e mesmo no meu passado. Se eu eventualmente mudar, desde muito tempo atrás, se eu mudo uma coisinha, sou considerado como de alguma forma execrável, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, isso é algo totalmente errado, não é o que vem acontecendo na minha vida. Eu vejo realmente um tratamento, no caso, dissimilar, né? Um tratamento que se eu mudo alguma coisa, eu sou visto como um pária, enquanto outras pessoas podem repensar questões e até pagam de boas pessoas, não que sejam exatamente más pessoas, mas pagam de boas pessoas só por causa disso, porque eventualmente repensam questões. Eu, quando faço isso, tomo porrada. Então, não vejo tratamento igualitário nesse sentido. Nós somos todos assim, mas eu tomo porrada por isso, os outros não. Né? E, bom, enfim, essa questão. Né? E
E daí depois fala assim, não, nós todos eventualmente pensamos nossas decisões, no caso, como falei, não era exatamente uma decisão, uh, nesse primeiro ponto. E no segundo ponto eu falei, todos nós nos apaixonamos. Aqui nós vamos com calma. E aí que tá, eu não acho que se possa fazer uma análise desse jeito. Eu, vamos por partes. Vou falar pelo menos o argumento mais óbvio, depois talvez eu tergivere sobre outras coisas, mas vou fazer o argumento mais direto e mais óbvio. Se todos nós nos apaixonamos é um pouco perigoso, porque tem que se verificar o que a pessoa realmente pensou sobre isso. Não adianta sempre. É um argumento já antigo. Aliás, esse argumento não pode ser usado no Tales of Cold Steel 2, então eles chegaram atrasados, porque eu já respondi isso. Se eventualmente há qualquer sentimento, sendo paixão ou não, sendo amor ou não, por qualquer pessoa, que no caso ali a pessoa pretenda namorar alguma coisa, não. Tem que se analisar se há certeza sobre isso, porque, no caso, a razão vai ter que eventualmente acompanhar. Se há algum tipo de limite racional a isso, se a pessoa duvidou de qualquer forma, e estabelecendo algum tipo de parâmetro que, se aquilo não acontecer, eu não quero ficar com a pessoa, ou as pessoas, que paixão é essa se ela tem que ser acompanhada por limites racionais? Não é só sentimento. Eu tenho que falar, não, mas peraí, eu posso ter um sentimento, mas acho uma ideia ruim. Todo mundo se apaixona, não, mas peraí, eu acho a ideia ruim, eu não quero fazer isso. Você ficar com a pessoa pode ser um desastre. Claro, eles estão respondendo porque eu falei sobre a questão da imaturidade. Todos se apaixonam, mas se você coloca um limite racional, você não está verdadeiramente apaixonado. Se você coloca um parâmetro de sequência naquilo, em qualquer situação que é um parâmetro de sequência, e não adianta dizer que é embromation. Não adianta dizer que é embromation. Mentira. Nas 3 situações que eventualmente acusaram sobre paixão, no meu caso, as 3 situações eram falsas. Porque sempre havia um parâmetro que eventualmente teria que ser seguido caso fosse ficar com qualquer pessoa. No meu caso. Nas três situações, havia parâmetros, havia degraus, vamos dizer, ou requisitos a serem cumpridos, caso eventualmente fosse ficar com determinada pessoa. Porque senão, qual que seria um risco? Eventualmente a pessoa estaria tentando me enganar, então não é questão sentimental. Foram estabelecidos alguns critérios, então aí que tá. Não se pode fazer uma análise plausível sobre a paixão ou a paixonite de alguém se você não analisa os critérios e verificar se os parâmetros foram observados. E aí não adianta dizer, como foi dito, também na rua, não, o amor aceita tudo. Não é verdade. Não é verdade. Até porque a pessoa poderia ser enganada, ou a outra pessoa que eventualmente se teria algum interesse, poderia estar me enganando. Então, como assim? Que paixão é essa? Você está me enganando desde antes, eu não estou apaixonado. Então, parando. Ou entra, não, esse não era o meu único requisito, havia outros requisitos. Então, peraí. Tem requisitos a serem cumpridos. Se a pessoa estiver enganando. Ou se alguém usou a imagem da pessoa. Mesma coisa. Então, quer dizer, não está coerente isso, né? Qualquer análise, isso é um dos primeiros argumentos que eu coloquei lá no canal, um dos vídeos mais antigos já do canal, e que eu falei o que é verdadeiramente, né, no caso uma paixão. Peraí, há algum tipo de limite irracional que, se não for observado, vai bloquear e vai impedir que esse sentimento se desenvolva, ou que a própria relação se desenvolva. Então, se o limite foi colocado e tem que ser observado, eu não vejo muito isso, né? Se a paixão tem limite, e se os limites não são observados, para mim a conclusão é que, na verdade, não há paixão. Então fica, todos nos apaixonamos, mas tem critério que tem que ser obedecido. Foi estabelecido o critério antes? Não. Então, mas a pessoa não está analisando. Então você não está fazendo uma análise plausível sobre a suposta paixão de qualquer indivíduo que você esteja observando. Não adianta ter sentimento, tem que ter critério racional. Critérios a serem ali observados, se eventualmente eles forem colocados como critérios. Se isso aconteceu, os critérios vão ter que ser observados como fatores limitadores. E se eles não forem observados e não houver, né, os critérios não forem observados e daí não houve sequência dos critérios, não houve paixão. E sim, qualquer análise sobre isso depende da análise desses critérios. Essa é a realidade, não adianta forçar. E a vida é assim. Então
Mesmo para sentimentos, mesmo para paixão, mesmo para amor, para qualquer coisa. Por vezes critérios vão ter que ser cumpridos. Então fica esse complemento no caso agora.